Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje o tema da nossa escola bíblica dominical vai ser sobre a importância da evangelização. Nós vamos estar lendo agora o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Amém? Todos encontraram? Esperar mais um pouquinho. Vamos colocar de pé, para estar lendo? O texto fala o seguinte: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Apenas esse texto, tá bem? Podem se assentar. Então, hoje, nós iremos aprender a importância dessa ordenança que Jesus disse aos seus discípulos e como praticá-la também, que a ordem é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aí, por que é importante, pregar o evangelho a toda criatura? Por que é importante a evangelização? E o primeiro tópico que eu gostaria de falar para vocês hoje: a vontade de Jesus é que o mundo seja alcançado pelo evangelho. Então, no contexto desse texto, em Marcos 16, se vocês voltarem aí no início do capítulo, esse texto é relatado, por Marcos. Após o terceiro dia de sua morte, Jesus aparece para Maria Madalena e logo após também para alguns discípulos no caminho. E outros, no versículo 10. E ela se foi e contou os que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E eles, ouvindo que ele vivia e havia sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, ele apareceu de outra forma a dois deles que caminhavam para o campo. Versículo 13. Indo estes, anunciaram-nos aos outros, mas estes ainda não creram. Ou seja, primeiro Maria Madalena vê Jesus ressuscitado, e logo após outros que viram também Jesus, que caminhavam no campo. E no versículo 14, Jesus aparece aos 11. E ele repreendeu eles pela incredulidade, porque eles não haviam acreditado em Maria Madalena e nesses outros que viram Jesus também, que ele havia ressuscitado. E aí, no versículo seguinte, no versículo 15, ele deixa essa mensagem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E por que isso é importante? Porque todo mundo, quando alguém falece, a gente sempre tende a lembrar das últimas palavras que essa pessoa falou antes de ir, E aqui no Evangelho de Marcos, logo após Jesus deixar essa ordenança para os seus discípulos, ele, no versículo 19 fala: e depois de ter falado ao Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda a parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando as palavras com os sinais que acompanhavam. Ou seja, essas foram as últimas ordenanças de Jesus para os seus discípulos. Então, essa era a vontade do coração de Jesus. E outro quesito também importante é que Jesus ensinou aos seus discípulos por 3 anos. Ele treinou eles, ele moldou eles como um time, como equipe, mas que não era para aquela palavra, para aquele evangelho da cruz ficar retido só com eles. O propósito de Jesus é que o mundo fosse alcançado, que outras pessoas também fossem alcançadas, e que aquela palavra que foi divulgada para eles, o evangelho da cruz, a salvação, fosse levada para os outros povos. O foco de Jesus foi formar um time forte, um time que conseguisse ir além. E eles conseguiram, porque hoje a gente tem bilhões de cristãos no mundo que foram alcançados inicialmente pela igreja primitiva. A gente vai ler agora também 1 Timóteo, versículo 2.
capítulo 2, versículo 2. Vocês encontrarem? Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, fala o seguinte: pelos reis e todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, o nosso Senhor quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. E aí, esse aqui é um texto que enfatiza que a vontade de Jesus é que a humanidade seja salva. O inferno não foi preparado para o homem, né? O inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. Infelizmente, nós sabemos que alguns não vão escolher a Jesus, nós sabemos. Mas o coração de Jesus, o coração de Deus, queima por aqueles que ainda não foram alcançados, né? Nós temos que ser uma igreja que vamos impactar nessa geração. Assim como Jesus falou para Pedro, né? Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, somos nós que vamos ir lá no inferno e arrancar aquelas vidas que estão nas mãos de Satanás, né? Somos nós que vamos fazer a diferença. E por que isso é importante? Porque é o que Jesus deseja. O segundo tópico que eu gostaria de falar para vocês é que o verdadeiro discípulo de Jesus produz outro discípulo. Vamos estar lendo Mateus, versículo 28. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco até o fim do mundo. Amém. Então, assim como os discípulos de Jesus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nos convertemos, o processo da conversão é que deixamos de produzir as obras da carne e passamos a produzir os frutos do Espírito. Em Gálatas 5:23, fala que um dos frutos do Espírito é o amor. Ou seja, é natural que o cristão passe a produzir esses frutos. E assim como os discípulos, quando entregamos a nossa vida, esses frutos passam a amar ao próximo e importar com a sua situação, né? Porque a gente sabe que, independente da nossa vida aqui, nós temos algo garantido com o Senhor, né? Nós sabemos que se nós fecharmos os nossos olhos, nós vamos acordar na glória. E lá fora tem várias pessoas que a gente conhece, que às vezes trabalham conosco, às vezes é um amigo, é um parente, é um vizinho, que não tem essa certeza, né? Que a vida deles é vazia, que por mais que eles busquem a felicidade em várias coisas deste mundo, eles nunca vão ser plenamente satisfeitos, porque ainda existe aquele vazio dentro do ser humano que só o Senhor pode preencher, né? E ainda mais uma eternidade inteira ao lado do Senhor, né? Se a gente fosse comparar a nossa vida aqui na Terra, seria como um piscar de olhos em vista de 1000 anos, o que a gente tem para viver na eternidade, né? Seria apenas um abrir e fechar de olhos. Tão breve que é a nossa vida comparada ao que seria uma eternidade. E pense em uma eternidade inteira longe do Senhor, uma eternidade inteira num lugar ruim, um lugar de tormento, sabendo que poderia ter havido uma chance diferente. E aqui vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 21, que fala, né, da obra que Jesus fez por nós na cruz. Amém? Capítulo 1, versículo 13. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Porque nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis,
sejam tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele ainda é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas tenham preeminência. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. E havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. E vós, que noutro tempo ereis alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante dos seus olhos. Se permanecerdes fundados e firmes na fé, e vos não moverdes à esperança do evangelho que tendes ouvido e que foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu, pelo qual eu, Paulo, me tornei ministro. Por que esse texto é importante? Porque esse texto, ele fala do que Jesus fez por nós. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado. Então, nós que antes éramos cativeiros do reino das trevas, passamos para o reino da luz, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Então, um dia Jesus veio, se fez homem por nós, derramou o seu sangue na cruz, nos limpou de todo o pecado e nos fez nova criatura, porque dele todas as coisas foram criadas. Então aqui reafirma, a divindade de Jesus. E é nele que todas as coisas e por ele subsistem. E ele é o cabeça do corpo da igreja. Ou seja, quando nós estamos ligados ao Senhor, ligados nele, qual é a nossa tendência? É produzir frutos, Porque a igreja, quando ela está conectada ao cérebro da operação, que é Jesus, nós começamos a produzir frutos. É como se fossem as células do corpo que todo dia se reproduzem, todos os dias, as células dos nossos órgãos, a célula da nossa pele, tudo é renovado. Então, nós temos que ser um corpo vivo, e um corpo vivo que gere vidas, que gere ovelhas para o reino do Senhor. E também vamos falar aqui sobre o amor novamente, que os frutos de uma igreja que está ligada a Jesus, ela tem amor. E amor ao quem? Ao próximo. É se importar com a situação do outro que ainda não conheceu Jesus, que muitas vezes está afundado no pecado, que muitas vezes sofre diariamente com as consequências desse pecado também, e porque não tem a paz, que é o mais importante, Porque nós conseguimos dormir de noite e acordar tranquilos, porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de todas as coisas. E quantas pessoas lá fora não têm essa paz? Elas buscam em tantos lugares, em tantas coisas, mas nada vai preencher, porque é o Senhor que vai preencher aquele lugar. E também, eles não têm a certeza do amanhã, eles não têm os pés firmados como nós temos. Em 1 João, capítulo 4. Tá um pouquinho para frente aí, pessoal. Capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor, e aquele que habita em amor, habita em Deus e Deus nele. Nisso, o amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento. Porque, como ele é, assim somos nós também neste mundo. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo. Porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque ele nos amou. Se algum homem diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Porque se ele não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão.
Então, fala que Deus é amor. O texto aqui em versículo 16 começa falando Deus é amor. E aquele que habita em amor, habita em Deus e Deus nele. E não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora todo medo. Então, que dentro de nós, pessoal, a gente possa tirar o medo, que a gente possa ser ousado de falar uma palavra para quem está do nosso lado, de falar o Senhor te ama, de principalmente orar, porque muitas coisas são movidas no mundo espiritual. Muitas coisas não saem do lugar, não é porque nós não temos sido eficientes, mas talvez é porque a gente não tem orado o suficiente, né? Porque como a gente leu no texto anterior de Colossenses, capítulo 1, as pessoas que não conhecem a Cristo, elas estão no mundo das trevas. Então, a igreja que ora, ela é muito mais eficiente, porque não são palavras vãs, não são palavras jogadas ao vento, mas são palavras que são como a flecha que acerta o alvo. São palavras que vão tocar aonde precisa ser tocado, né? São palavras que a pessoa vai escutar aquilo e ela vai passar anos e ela vai lembrar daquilo que você falou. Teve uma situação que uma colega de trabalho um dia me contou que ela estava numa situação muito difícil no trabalho. Isso foi uns 4 anos atrás. E que ela pegou e falou assim para mim, olha, eu estava a ponto de desistir, mas naquele dia você falou para mim assim, tenha fé que às vezes as coisas não estão dando certo, mas continue e persista. E eu já nem lembrava que eu tinha falado aquilo para ela, mas naquele momento eu sei que foi o Espírito Santo que me usou para falar aquilo para a vida dela. E que não foi uma palavra em vão, porque aquilo fez efeito na vida dela. Então, quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, quando nós estamos em oração, em jejum, em leitura bíblica, nós vamos ser uma igreja efetiva. Nós vamos ser uma igreja que impacta por onde quer que a gente for. Assim como a igreja primitiva, que por simples ações, eles alcançavam milhares. Quando nós estamos ligados em Cristo, nós somos efetivos. Nós somos uma igreja que o que quer que a gente faça, que pequenas ações geram impacto na vida das pessoas. E aqui o texto continua falando do amor. E este mandamento temos ele, que aquele que ame a Deus, ame também o seu irmão. Irmãos, e amar não é um sentimento apenas, amar também é atitude. Amar é mais ações do que sentimento. Amar é você acordar de madrugada e colocar a vida do seu irmão em oração. Amar é você falar, essa semana eu vou tirar para jejuar para o fulano que trabalha comigo, para o ciclano que é meu primo, que é meu parente, que é meu vizinho. Amar é você ir lá e levar uma palavra para ele, mesmo que seja um versículo, mesmo que seja um salmo, mas você mostrar que você está ali do lado daquela pessoa, né? Amar é você convidar a pessoa para vir na igreja. É você, muitas vezes, ouvir coisas que você não queria ouvir, mas relevar por amor àquela pessoa, né? É muitas vezes você morrer para si mesmo, pensando no outro que vai ser alcançado, pensando no impacto que aquela vida vai ter, né? Já teve situações do Senhor falar comigo, falar, olha, não faça isso. Por mais que você esteja na sua razão, não faça isso, porque se você fizer isso, vai gerar um impacto nessa vida. E que através do seu testemunho, do seu exemplo de vida, as pessoas serão alcançadas, né? Porque muitas vezes as pessoas já ouviram muito falar de Deus, mas sabe o que elas querem ver nessa geração? Elas querem ver exemplo, né? Como diz, eu já vi uma frase falando assim, e eu concordo muito com essa frase, né? Que as palavras muitas vezes convencem, mas o exemplo arrasta, né? E o que essa geração precisa? Elas precisam olhar e ver o amor. Elas precisam ver Deus em nós. E se Deus é amor, nós devemos amá-las. E este é o mandamento que temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, como nós podemos amar a Deus que nós não vimos, mas a gente nem ama o que está no nosso lado, né, irmãos? A gente não está tendo atitude de quem realmente se importa com o próximo. Muitas vezes é se envolver também com os ministérios da igreja, o Ministério de Ação Social, os ministérios que promovem a evangelização, e a nossa vida precisa ser a carta que o mundo lê. Nós precisamos ser cristãos que não nos corrompamos com este mundo, que a gente não se conforme com aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo vivido,
porque isso gera impacto na vida dos outros. E o próximo texto que nós vamos ler é Tiago, capítulo 2, que fala sobre as obras, que a nossa fé sem obras é uma fé morta, irmãos. Tiago. Está um pouquinho para trás. Tiago, capítulo 2, do versículo 17 ao 26. Não, pode ser o versículo 15, irmãos. Se uma irmã ou irmão estiverem nus, carentes do alimento diário, e algum de vós disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Assim é, a fé, se não estiver em obras, é morta em si mesma. Ou seja, é como se você fosse, visse um irmão seu passando necessidade, o seu próximo, a pessoa que está ali perto, e você só falar assim: vai em paz, e você não faz nada, para ajudar aquela pessoa. E aí aqui o versículo 17 fala: assim a fé, se não tiver obras, é uma fé morta em si mesma. Porquanto o homem pode dizer: tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Porque, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem obras está morta? Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar? Vede que a fé operou com todas as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E a escritura cumpriu-se, a qual diz: e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Veja então como que pelas obras o homem é justificado, e não somente pela fé. E de igual modo, não foi também Raabe, a prostituta, justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Irmãos, esse texto é um texto muito importante, porque ele fala da nossa fé não ser uma fé hipócrita. O que é uma fé hipócrita? É você apenas fala: Jesus te ama, mas não olha para a necessidade do outro, não se importa com o problema do outro, não ama, não vai lá e toma uma atitude perante aquele problema que a pessoa está passando, É claro que tem coisas que não estão nas nossas mãos, tem coisas que nós não vamos conseguir resolver, mas você falar assim: irmão, fulano, amigo meu, eu vou orar por você, eu vou fazer um jejum, eu vou te ajudar com isso daqui financeiramente, por mais que seja pouco, aquele pouco que você fizer vai impactar muita gente. E ele fala assim: a fé que se não tiver obras é uma fé morta. Porquanto tu tens obras e eu tenho fé, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Ou seja, acreditar em Jesus, crer em Deus, os demônios também creem, irmãos. Mas qual que é a diferença do cristão com os demônios aqui que está falando a palavra? É que as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas obras têm que representar que Jesus está em nós, que nós verdadeiramente nos convertemos. Porém, o homem vão. Queres que tu saber que a fé está sem obra? E aqui o texto vai falando de Abraão, que Abraão provou a sua fé diante de Deus quando ele entregou o seu filho, seu único filho, Isaque, para ser sacrificado. Ele ia sacrificando o filho, e ele, claro, apareceu o anjo, interviu, mas no fim, qual que é a lição? É que Abraão tomou uma atitude. Abraão teve uma obra que mostrou a sua fé. Depois também vai falando sobre Raabe, e aí no versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é uma fé morta. Irmãos, não quer dizer, que nós temos que fazer obras para sermos salvos.
Nós somos salvos, né, pela fé em Cristo. Porém, as nossas obras são fruto da nossa fé salvadora, né? Quando você se converte a Cristo verdadeiramente, é natural que você passe a ter obras. E aquele que é salvo, ele produz frutos na presença do Senhor. E devemos pregar o evangelho não para ser salvos, mas porque já somos salvos. E por amor ao próximo, queremos que o outro também seja alcançado. E o terceiro tópico que eu quero falar para vocês hoje é onde o evangelho deverá ser pregado. Vamos ler agora Atos capítulo 1, versículo 8. Então, aonde eu devo pregar o evangelho primeiramente? Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até a última parte da terra. Então, essa mensagem, irmãos, foi Jesus que deixou para os seus discípulos, e no versículo 9 fala que, falado essas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima e uma nuvem o recebeu, ocultando-o de todos os olhos. Então, após essa mensagem, Jesus ascendeu aos céus. E prestem atenção no texto, porque esse texto é muito importante. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Ou seja, eles estavam em Jerusalém. Fala sobre a cidade que eles se encontravam. Segundo, como em toda a Judeia. Eles estavam na região da Judeia. Terceiro, Samaria. E Samaria. Samaria era a região vizinha da região da Judeia. Isso é importante por quê? Porque falam dos níveis de missões. Jerusalém é a cidade que nós encontramos. Judeia já seria, quem sabe, o Brasil, os estados ao redor do Brasil. E Samaria já seria um pouco mais distante. Seriam talvez as missões transculturais. Uma é mais importante que a outra? Não, são propósitos diferentes. Assim como a África precisa ser alcançada, a Coreia do Norte, esses países que não alcançaram o Senhor, também tem pessoas dentro da nossa cidade, dentro da nossa família, dentro do nosso ciclo de convivência que também precisam ser alcançadas, né? Não é que o africano eles têm mais carências, eles têm mais dificuldades, muitos nem ouviram falar do nome do Senhor. Mas, como o primeiro texto que a gente leu, né, em Timóteo, o desejo do Senhor é que todos sejam salvos, né? Independente se está em outro país ou se está do nosso lado. E o que a gente pode fazer como igreja é alcançar aquele que está próximo da gente. O Senhor nos colocou na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, com um propósito, né? Nós não estamos aqui por acaso, nós não fomos colocados naquela família, naquela casa, naquele emprego por acaso. O Senhor sempre é um Deus de propósitos, um Deus que sabe exatamente o que nós devemos fazer, quem deve ser alcançado, quem que Ele deseja que nós alcançamos, né? Porque tem aquela mensagem, né? Que fala que um pregou, o outro regou e o outro deu crescimento, né? Às vezes nós vamos pregar para as pessoas vão ser tocadas pelo evangelho, porém não vamos ser nós talvez que vamos trazer ela para essa igreja, ela vai para outra igreja, mas o que importa no final, irmãos, é que o reino de Deus cresça, é que o reino de Deus seja edificado, que a gente chegue na glória e a gente veja ali várias pessoas e que a gente fale, aquilo ali foi eu que alcancei, aquilo ali foi eu que orei. Amém? Que a gente consiga olhar, chegar na eternidade e falar, Senhor, eu vim, mas eu trouxe esse tanto aqui comigo. Eu vim, mas eu não vim sozinho. Eu produzi frutos para o teu reino. E eu consigo me lembrar muito bem, irmãos, da parábola que Jesus conta, que ele deu drenários para cada um, como se fossem moedas. Para cada um cuidar daquele dinheiro, daquele drenário e produzir frutos. Só que o Senhor ali, Ele deu aquela moeda para cada um multiplicar.
E teve uns que fizeram o quê? Com o dinheiro do Senhor, guardou e reteu. E o que é isso? São os talentos que Deus nos deu. Não diga que você é uma pessoa despreparada, que o Senhor não te deu nenhum talento. Sim, Ele te deu talentos. Basta você buscar nele e descobrir quais são. E o que a palavra fala? Que um foi lá e multiplicou o dinheiro. Que chegou no final, que o Senhor veio prestar contas deles. Ele falou, Senhor, olha, eu multipliquei o teu dinheiro. E o outro guardou. E o outro colocou no banco. E qual deles que foi mais honrado? O servo que multiplicou as moedas, que multiplicou os talentos. E que nós sejamos igual a esse servo. Que a gente chegue no Senhor e fala, Senhor, os talentos que o Senhor me deu, eu usei para alcançar tantas pessoas na terra. Né? Nós não somos uma igreja que fomos plantadas simplesmente para sermos salvos e salvar o nosso pai e a nossa mãe, não. O Senhor tem muita gente lá fora que ainda clama por Ele todos os dias e que não sabe, e que choram sozinhos e que precisam de nós. E que precisam de nós porque nós somos um canal, que nós possamos ser usados por Ele, movidos por Ele, para alcançar o perdido, para alcançar aquela pessoa que a gente nem acha que vai se converter. Porque a palavra do Senhor diz, né, que o Senhor usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Né? Que muitas vezes são aquela pessoa mais improvável é o que o Senhor quer alcançar. Aquela pessoa que a gente acha, não, aquilo ali não vai não, aquilo ali é difícil demais, aquilo ali bebe, aquilo ali fuma, aquilo ali é terrível. É o terrível que o Senhor quer alcançar também. Né? Porque Jesus fala, né, eu vim salvar, não os justos, mas levar os pecadores ao arrependimento. E aí, voltando aqui para a região, né, de Jerusalém, é onde nós devemos começar. Nós devemos começar assim como a igreja primitiva, pregando na nossa cidade, no nosso trabalho, para o nosso vizinho, para a nossa família. E quarto, como deve ser anunciado o Evangelho de Cristo. Nós vamos continuar aqui no texto de Atos 1. Para alcançar os propósitos de Deus, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, assim como Jesus ordenou aos seus discípulos. Prestem atenção aqui no início do versículo. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então, quem nos capacita para fazer tudo isso? O Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai nos guiar para nós sermos uma igreja efetiva verdadeiramente. E como a gente vai ouvir a voz do Espírito? Através da comunhão com Ele diária. Através da oração, através da leitura bíblica, através do jejum. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, seremos movidos às palavras certas, no momento certo e no lugar certo. Iremos orar, pregar e as coisas irão acontecer, pois estaremos no centro da vontade de Deus. Pois a palavra fala, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, se nós pregamos, se nós fazemos as coisas e as coisas acontecem, não é porque nós somos bons, irmãos. Não é porque nós temos as melhores palavras, não é porque algo que a gente faz efeito, não. Quando isso acontece, é porque o Espírito Santo é que está movendo. É o Espírito Santo que está fazendo. E a gente vai ler um texto, que é um texto que essa semana a gente leu na célula, e que eu achei muito, muito importante a mensagem que esse texto fala, que refere-se também à igreja primitiva, em Atos capítulo 8. Versículo 26. Amém, irmãos? E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E, levantando-se, foi. E eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém. E estava retornando
e, assentando na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-se e ajunta-se a esta carruagem. E Filipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do que o tosquia. Assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem declarará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco, disse a Filipe: rogo-te, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo Filipe sua boca e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. E eles, indo em seu caminho, chegaram até certa água, e o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele, respondendo, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram a água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. Só tem mesmo, irmãos. Essa passagem de Atos é uma passagem muito, muito importante, porque a gente vê aqui um processo de pregar o evangelho e conversão. Mas percebam que o texto fala: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo. Ou seja, o texto começa com Filipe sendo guiado pelo Senhor. Filipe desce de Jerusalém e vai para Gaza. Ou seja, Filipe aqui começou a cumprir o ide de Jesus. Ele foi para Gaza, que está deserto. Ou seja, ele foi para um lugar bom? Não, foi para o deserto. O texto fala, Gaza, que está deserto. E levantando-se, eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade, sobre Candace. Filipe nem conhecia esse eunuco, certamente, né? Nesse caso, Filipe estava sendo movido pelo Espírito Santo para um propósito específico. E o texto fala também que o próprio o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. Então, o Espírito Santo de Deus falou para Filipe: Filipe, chega junto a essa carruagem aqui. Aí o Filipe deve ter pensado: não, mas para quê? O cara aqui é eunuco, é autoridade, será que ele vai me ouvir? Será que ele vai escutar o que eu tenho para falar? E ele se aproximou junto a essa carruagem e ouviu que o eunuco estava lendo o texto de Isaías. E esse eunuco, ele estava voltando de Jerusalém, passando por aquele caminho, e Filipe estava no lugar certo, na hora certa. Então, muitas vezes nós vamos ter que ter uma intimidade cada vez maior com o Senhor, para sermos efetivos. Porque nós vamos ser colocados no local certo, na hora certa, com as palavras certas. Assim como o Filipe aqui. Filipe, pela racionalidade dele, ele ia saber que esse eunuco, no coração dele, queria conhecer o Senhor? Não saberia. E aí, ele parou do lado da carruagem e ouviu que ele estava ouvindo aquele texto. E preste atenção aqui no versículo 30. E Filipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Assim como o eunuco aqui, pessoal, hoje a gente tem muitas pessoas ao nosso redor que já ouviram falar de Jesus, que às vezes até pegam a Bíblia e tentam ler, mas elas não entendem. E assim como o eunuco, ele falou assim: como eu poderia entender se ninguém me ensinou? Se ninguém me instruiu? E a questão é, aonde hoje, irmãos, na nossa igreja, que a gente pode criar um ambiente informal, assim como o eunuco chamou: não, vem cá na minha carruagem, me ajuda a ler o texto aqui. Aonde hoje a gente vai ter um ambiente, irmãos,
que a pessoa vai se sentir à vontade para ser ouvida, para ser amada, para ser recebida, para ser curada. Porque eu creio que os eunucos aqui, não sei se era uma pessoa muito bem recebida pela sociedade, né? E aonde a gente tem isso hoje, irmãos? Na célula. O ministério que o Senhor deu para essa igreja, para crescimento, foi a célula. E é na célula onde a palavra é ensinada, os princípios bíblicos, onde a pessoa tem o direito de ser ouvida, de ser ensinada. Não que na igreja isso não seja possível, mas ali o ambiente é propício para a evangelização. Ah, você fala, eu não sei falar, eu não sei pregar, mas leve essa pessoa para a célula. Se envolvam com o ministério dessa igreja. Levem as pessoas, porque ali elas serão ensinadas, assim como o eunuco que lia a palavra e não compreendia a mensagem da cruz. Ele não chegou ao conhecimento da verdade. Assim como em Timóteo nós lemos, né, que a vontade do Senhor é que todo homem seja salvo, chegue ao conhecimento da verdade. E quem é essa verdade? É Jesus. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é ali na célula que nós vamos levar a pessoa a aprender o que Jesus fez por nós na cruz, por que Jesus teve que morrer na cruz, por que nós somos pecadores diante de Deus. É na célula que você vai abraçar aquela pessoa, que vocês vão orar juntos, que vão ter momentos de comunhão, de união, e é isso que as pessoas estão precisando. Elas ouvem muito, mas sentem pouco o amor de Deus. E ali na célula é onde vocês vão ter a oportunidade de gerar crescimento. É claro que você pode sim pregar o evangelho lá fora, mas usem as ferramentas que o Senhor está dando para essa igreja. Usem as ferramentas que o Senhor colocou no coração do nosso pastor, e nós temos que ser uma igreja unida, porque ali na célula é onde nós podemos toda semana aprender um pouco mais, a ensinar um pouco mais, a amar um pouco mais, porque todo mundo que está ali reunido na célula, uns oram uns pelos outros, uns ligam para o outro e falam, irmão, por que você não veio? Você está com alguma coisa? E as pessoas precisam ser ensinadas, irmãos. Assim como o eunuco foi ensinado sobre a mensagem da cruz, com o próprio texto que ele estava lendo. E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te de quem fala o profeta isto, de si mesmo ou de algum outro homem? Então Filipe usou o próprio texto de Isaías, que fala que ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a sua boca. Esse texto está se referindo sobre Jesus, quando Jesus foi crucificado. Né? Que Jesus, como ovelha, por que uma ovelha? Porque ele foi crucificado no nosso lugar. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E o que as pessoas mais precisam ouvir é sobre a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz é a mensagem que liberta, é a mensagem que salva. E que nós possamos ser, assim como Filipe, guiados pelo Espírito Santo, movidos em amor pelo próximo, e falar simplesmente, vamos na célula. Você não conhece o Senhor não, mas vamos lá. Vamos lá ter um momento conosco, vamos aprender um pouco mais sobre a palavra. Porque é a palavra que vai começar a libertar aquela pessoa. É a palavra que vai começar a gerar uma nova vida ali. E não tem uma alegria maior para o Senhor, quando nós nos colocamos, quando nós nos posicionamos, quando nós paramos de olhar para os nossos problemas, para a nossa vida, quando nós deixamos de lado o nosso egoísmo, porque o egoísmo, irmãos, não é obra do Espírito, o egoísmo é obra da carne. Quando a gente fica pensando, nossa, minha vida está tão difícil, é tanta luta, é tanta coisa. Sim, irmãos, na vida nós vamos ter lutas, mas vamos deixar um pouco o nosso problema de lado. E vamos começar a pensar no que o Senhor quer. Qual que é a vontade do Senhor? É alcançar aquele que está lá fora. Assim como o eunuco aqui, que tinha uma sede. Você vê que ele mesmo estava pegando as escrituras e tentando entender. Existem lá fora também muitos corações sedentos de ouvir a palavra de Deus. Muitos corações sedentos de ter um relacionamento com o Senhor, mas não sabem como chegar lá. Não sabem o caminho que devem seguir, e nós devemos ser aquele que aponta o caminho. E o caminho está aqui, olha. O caminho é esse, sigam por aqui, porque aqui, esse caminho final, ele leva à salvação.
né? Assim como Jesus falou, o caminho é largo e a porta espaçosa leva à perdição, mas o caminho estreito e a porta estreita leva à salvação. Então, que nós possamos ser aqueles que vai indicar o caminho, fala, vai por aqui, porque os que estão indo por esse caminho vai ser salvo. E que por mais que a palavra seja a palavra da cruz, que nem sempre ela é recebida muito bem, mas a semente vai ser plantada. Por mais que a pessoa fala, vai na célula 3 dias e depois não volte mais, a semente foi plantada. E no tempo certo, se nós continuarmos orando, se nós continuarmos persistindo, ela vai germinar, ela vai produzir frutos. E o que nós precisamos? Estar ligados no Senhor para não desistirmos dessas pessoas. Nós precisamos estar ligados no Espírito Santo de Deus para orarmos, para continuarmos e perseverarmos. E no final aqui, irmãos, a gente vê no versículo 37. Se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo e disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então no final, o eunuco se converte e ele também se batiza. Olha aqui, no versículo 36 anterior. E no caminho chegaram a certa água, e o eunuco disse, eis aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? Ele cumpriu a ordenança de Mateus. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. Ele cumpriu a ordenança e ainda batizou. E que nessa igreja nós possamos batizar muitas pessoas ainda através da célula. Amém, irmãos? Que nós possamos cumprir esse chamado de Jesus, de Marcos, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E quando subiu da água, e ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram. E vamos voltar agora, irmãos, no texto de Marcos, capítulo 16, para finalizar aí. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, que nós possamos ser uma igreja que nós vamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Que nós vamos nos posicionar para falar para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, e me envie. Me envie porque eu quero ser um canal de bênção. Porque eu quero orar pelas pessoas, eu quero ajudar o meu próximo, fazer aquilo que eu posso fazer para que essas vidas sejam impactadas. Porque quando nós chegarmos lá na glória, nós vamos ter que prestar contas para o Senhor, irmãos. O Senhor nos deu os talentos e nós vamos ter que entregar para o Senhor o que eu fiz com o que o Senhor deu nas minhas mãos. E principalmente, que nós possamos ser movidos pelo amor ao próximo. Por nos importar com aquele que ainda não foi alcançado. E pregar o evangelho da salvação. O evangelho que liberta, o evangelho que salva. Amém, irmãos? Era só isso mesmo que eu tinha para falar hoje. Amém?